Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, já passamos da parte que é tida como mais tensa e mais densa, da carta aos Gálatas. E nesse momento agora nós vamos adentrar então, já perto da parte ética em relação à carta aos Gálatas, que é o capítulo 5 e o capítulo número 6. Espero que você goste daquilo que nós vamos aprofundar, mergulhar nessa parte. E veja bem, Digamos que Paulo finaliza do versículo 1 ao versículo 12 ainda a sua argumentação doutrinária. Então nós vamos ter um pouquinho de parte densa aqui. Mas depois do versículo 13 ao versículo 26, ele já começa uma espécie de uma exortação ética sobre o comportamento da comunidade dos Gálatas. Vamos entender melhor um pouco dessa ideia. Vamos lá. Versículo número 1 do capítulo 5. É para a liberdade que Cristo nos libertou. É interessante você entender que aqui Paulo é meio que redundante. Se alguém liberta, é para que sejamos livres. Sim, mas muita gente não entende isso. Então Paulo quer enfatizar. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Talvez a primeira pergunta que você comece a fazer aqui é o seguinte. Por que Paulo diz isso? Então agora quer dizer que a gente pode fazer o que a gente quer? Na verdade, depois ele vai esclarecer que na verdade não é bem isso. A liberdade também ela é cheia de limites. Porém, todavia, entretanto, o que Paulo quer nos mostrar aqui é que o motivo pelo qual Jesus nos libertou, daqui a pouco eu vou explicar o que é esse libertou, é para nos fazer livres. Inclusive, ele vai dizer, ainda no versículo 1, falando sobre o jugo da escravidão, que é uma referência àqueles 613 mandamentos que praticamente escravizavam o povo. As pessoas, elas praticamente esqueciam de Deus, visando em cumprir regras da lei. Era bem tenso essa realidade. Então vamos lá. Por que aqui fala então que Cristo nos libertou? Veja que o verbo está no passado, Isso é uma referência à morte de cruz. E nós somos inseridos nesta realidade, neste evento que aconteceu em dia e hora marcados, mas que ele tem essa característica de atemporalidade, que ele não fica preso ali. Mas ele é atualizado pela graça sacramental, pelo batismo e também é renovado em cada Eucaristia. Então, de fato, Jesus ali morreu na cruz por nós para nos libertar. E por isso que ele exorta, permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. É nesse ponto que Paulo também quer mencionar. Mas eu queria tocar em alguns detalhes aqui. Primeiro, que libertação é essa? É claro que a libertação que Cristo coloca, cada um de nós, é para vivenciar a autêntica dignidade humana. Como seres humanos, nós temos uma dignidade. Todos nós temos liberdades, nós temos direitos. Porque você é escravo. Não, mas você tem direitos. É essa dinâmica que Paulo também deseja mencionar. E outra coisa que eu até anotei aqui para que eu não esquecesse, é que no mundo romano, ser livre é um status social do cidadão de cidadania grega. Então, a mesma forma é meio que a gente está querendo dizer o seguinte, você ser livre, agora você também ganha uma cidadania. E essa cidadania é do céu. Ou seja, nós somos cidadãos do céu. E aí você vai dizer assim, mas Lucas, se a gente é cidadão do céu, porque a gente está na terra. Aí vem a chamada escatologia, que tem a ver com a questão do final dos tempos. Com a parousia, a segunda vinda de Cristo, isso vai ser pleno. Mas a gente já consegue experimentar agora. É aquilo que a gente brinca na teologia, o já e o ainda não. Nós já somos salvos, nós já fomos libertos. Mas ainda não, porque nós ainda passamos por essa dinâmica aqui na Terra. Isso tudo vai ser pleno no final de nossas vidas, na parousia, na segunda vinda de Cristo. E aí, Paulo vai dizer no versículo 2, atenção, eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Ou seja, se vocês colocam a esperança na circuncisão, Jesus não serve para nada, pelo visto. Versículo 3, declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar, ele é obrigado a observar toda a lei. Eu já conversei com vocês sobre isso, aquele trecho lá do Deuteronômio. Ou você vive tudo, ou tem algum problema. Então é importante entender isso. Você vai ser obrigado a observar toda a lei. Ele vai dizer no versículo 4, rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça. De fato, a graça é gratuidade. Se eu busco ser justificado então pela lei, eu estou deixando de lado a gratuidade que o próprio Cristo nos oferece. Versículo 5. Nós, com efeito, aguardamos no Espírito
a esperança da justiça que vem da fé. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. É que é bem interessante. Os nossos irmãos protestantes amam usar Paulo como referência para que só precisa de fé e não precisa de obras. E aí eu quero convidar você a ir lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Vai dizer o seguinte: Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará com isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? E aí, parece que a Bíblia se diz, né? Poxa, quem é que nos salva, né? A fé? Agora Tiago fala sobre a obra. E aqui Paulo fala sobre a fé que tem que ser fundamentada, né? Agindo pela caridade, que é a mesma coisa que amor. Vamos entender o contexto de Tiago. Tiago estava escrevendo para uma comunidade onde as pessoas estavam tendo problemas em relação à fé e vida. Eu já li a carta de Tiago recentemente, a carta magnífica. Uma das coisas que ele mais ou menos fala é que existia uma grande disparidade na comunidade. Tipo, as pessoas faziam distinção de quem tinha mais dinheiro, de quem não tinha dinheiro. Então ele exorta aquele povo de que não adianta ter uma fé se ela não é expressa na vida. Eu tenho que entender o contexto de Tiago. E isso faz todo sentido. Ou seja, é sim a fé que nos salva. Mas ele está querendo dizer assim, olha, a fé de vocês não é refletida na vida. Então, na verdade, essa fé nem existe. É isso que ele quis dizer. Aqui, Paulo vai dizer a mesma coisa. Em Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão, mas a fé agindo pela caridade. Ou seja, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? A caridade, o amor, é uma expressão da fé que você já tem interiormente. Com efeito, né? Nós que somos cristãos, nós pensamos que sai de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então não existem contradições aqui, tá bom? Com efeito, gente, não existe fé que não seja demonstrada na vida, né? Uma pessoa diz que acredita em Cristo, mas ela não pratica o amor ao próximo, na verdade ela não acredita em Jesus Cristo de modo nenhum. Esse é o grande problema. Vamos adiante. Ele vai dizer no versículo 7, Corrieis bem, quem vos pôs obstáculos para não obedecerdes à verdade? Ou seja, ele está querendo dizer, vocês caminhavam bem, gente, depois que eu evangelizei vocês. E ele faz uma pergunta retórica, né, que tem uma resposta óbvia. Quem é que está pondo obstáculos para vocês? Quem é que está atrapalhando vocês? Paulo já sabe quem é, mas ele questiona. Depois, versículo 8. Essa sugestão não vem daquele que vos chama. Ou seja, quem vos chama é Deus, mas isso que eles estão dizendo está errado. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, ele está querendo dizer que uma pequena coisinha errada está estragando tudo. Isso é uma referência aos judaizantes. Versículo 10. Confio que unidos no Senhor, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba sofrerá condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que sou ainda perseguido? Pois estaria eliminado o escândalo da cruz. Que se faça mutilar de uma vez os que vos inquietam. Paulo aqui mais uma vez revoltado, mas eu queria comentar essa perseguição, né? Aqui Paulo, por exemplo, comenta, né? Quanto a mim, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que sou ainda perseguido, né? Ele está querendo dizer o seguinte, se ele não pregasse a circuncisão, ele não seria perseguido, porque na verdade, isso aqui inclusive é uma referência à realidade da época, que os judeus eles não estavam mais sendo perseguidos pelo Império Romano. Tinha uma espécie de um pacto de uma religião que era lícita. Os cristãos eram perseguidos porque eles acreditavam no Cristo que foi morto na cruz. A cruz é maldição. No Cristo que dizia que era Deus, para os judeus isso era um absurdo. Então, na verdade, se Paulo fosse meio que se adequar ao que os judaizantes estavam falando, Paulo não ia ser perseguido. Era uma coisa muito mais fácil. Por isso esse termo aqui, escândalo da cruz. A cruz era um escândalo, e até hoje ainda é um escândalo, né? Pensar que nós adoramos um Cristo que morreu na cruz. Parece que a morte é a derrota do Cristo. Mas, na verdade, a morte de Cristo foi a vitória sobre o mal. Que lindo, né? Mas vamos agora para outra parte, do capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 26. Ele vai dizer o seguinte: Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. A liberdade é um chamado. Né? É interessante isso. A liberdade é um chamado. E aí Paulo vem falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas podiam entender a liberdade como uma espécie de carta branca para tudo que eles quisessem fazer. Mas na verdade, não era isso, né?
E por isso que ele vai dizer ainda no versículo 13: entretanto que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros. Eu amo esse trecho porque a gente pode refletir muito claramente aqui uma outra coisa se tivesse uma tradução mais coerente. A gente poderia traduzir até assim: colocai-vos como escravos uns dos outros. Nossa, Paulo diz que não é para ter escravidão, e aqui fala de escravizar uns aos outros. Mas é interessante porque enquanto a escravidão era um que era escravo e o outro era o seu dono, agora não. Eu sou escravo de você que me assiste, você que me assiste também é escravo meu, e assim por diante. Esse é o amor coerente. Servir uns aos outros. Não só um que serve o outro que recebe. Né? Versículo 14. Pois toda a lei está contida numa só palavra. E aí ele cita Levítico 19, versículo 18, que vai dizer assim: amarás a teu próximo como a ti mesmo. E aí tem uma grande discussão sobre quem é esse próximo. Muitas vezes o judeu só enxergava que o próximo era aquele que também era judeu, que era também do povo de Israel. Mas na verdade Cristo alarga aquela dinâmica, né? A universalidade. O próximo são todos. Todos em que sentido? Porque o outro é humano. Então ele é próximo, ele é um comigo, né? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Então eu vou amá-lo porque ele também é humano como eu. Entendeu? E eu queria inclusive pontuar uma coisa, ainda sobre essa dinâmica do amor ao próximo, porque eu até anotei aqui, esse amor não é um amor esporádico. Eu amo hoje, uma vez perdida, eu faço um ato de caridade uma vez ao ano, só na época que é inverno eu vou doar coisas para os outros. O amor cristão não é assim. O amor cristão ele é dom, é dado por Deus. Deus me ama e por ser amado eu vou também amar de volta. Não é lindo isso? É dom, porque sozinho a gente não consegue amar. É difícil amar o outro. Mas é dom que vem do coração de Deus. Né? E é um amor que é um amor para a vida toda, em todas as instâncias. É isso que a gente precisa também refletir. Certo? Vamos agora adiante, né? Ele vai dizer: mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, ele usa expressões de animais, né? Ele diz: cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Ele está querendo falar das relações entre pessoas. Versículo 16. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Isso aqui é essa contraposição entre carne e espírito que Paulo tem um costume muito grande de fazer. A carne simboliza os instintos egoístas e o espírito aquilo que vem do coração de Deus. Versículo 17. Pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito e o espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que você não faz o que você quer. Mas, se vocês se deixam guiar pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Ele vai dizer todas, né? Na minha tradução fala assim: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúme, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo cita essas, daqui a pouco eu vou aprofundar no final da aula, tá bom? Por isso que eu passei rápido. Depois ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Já eu aprofundo também isso aqui. Ele vai dizer que contra estas coisas não existe lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Lembra daquilo que eu falei, do já e ainda não? Nós já crucificamos com Cristo no batismo. Mas ainda é um ainda não, porque a gente ainda está, sim, de certo modo, sobre os desejos carnais. Isso só vai ser completo no céu. Versículo 25 e 26. Se vivemos pelo Espírito, ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: se vocês já são batizados, o Espírito já habita em vocês, hein? Então, pelo Espírito pautemos também nossa conduta, ou seja, caminhem, vivam como pessoas que são batizadas. Assumam o batismo de vocês. E ele vai dizer: não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então ele está criticando aqui o orgulho e a inveja. E aí, para terminar, eu vou comentar com vocês aqui o que Jonas Machado disse em seu livro, mas já mostrei para vocês. Eu gostei muito do comentário que ele faz, por isso que eu vou vir para cá.
que ele pega os termos do grego e ele faz uma tradução específica e vai esmiuçar essas palavrinhas. Então vamos lá. Na sua Bíblia aí, não sei qual é a sua tradução, enfim. No capítulo 5, versículo 19, ele vai falar sobre as obras da carne. Vamos mergulhar numa a uma. Vamos lá. Primeiro que ele fala é a fornicação, que nós podemos traduzir como união ilegítima. O que é que isso aqui significa? Muitas pessoas utilizavam essa expressão naquele tempo para pornografia ou prostituição. Mas isso aqui vai muito mais além do que um sexo em vista de dinheiro, algo comercial, tá bom? Na verdade, isso aqui é uma referência a qualquer atividade sexual fora do padrão da relação conjugal. Traições, enfim. A próxima expressão é a impureza, que seria uma referência à sujeira física e material. Como aqui está junto da palavra união ilegítima, então é muito referência à atividade sexual vista como errada. Depois, libertinagem. Na minha tradução é libertinagem também. Tem aqui uma vida sexual desregrada, sem vergonha. Ele não tem vergonha de nada, faz o que quer, do jeito que quer, onde quer. Depois ele cita idolatria e feitiçaria. Idolatria tem referência ao culto às imagens de deuses pagãos. A feitiçaria tem uma referência à utilização de poções mágicas, de rituais, que o povo lá da Galácia também vivia antes. Depois ele vai citar 8 termos agora ligados a relações interpessoais. Inimizades e brigas, enquanto a primeira é mais ao sentimento, né, de inimizade, a briga tem mais a ação prática. Depois, ciúmes e raivas, onde ciúme seria mais um sentimento também, e raiva é uma ação mais prática. Depois, discussão, discórdia, sectarismo, que é essas divisões que acontecem no meio da comunidade. Depois vem também inveja, que tem essa referência, né, à questão de inveja ao próximo, que é o que a gente já imagina. E por fim ele termina com bebedeiras e farra. Por que ele falou isso aqui? Porque naquele tempo tinha muitas festas, até mesmo religiosas, onde o povo bebia à vontade, fazia de tudo o que não devia. Então Paulo também questiona isso. Depois ele fala dos frutos do Espírito. Eu acho muito interessante a expressão frutos, porque mostra que não depende de você, é obra de Deus. E aí ele começa, né? A primeira expressão é o amor, que é ágape. Essa expressão ágape, ela tem a ver com amor que é incondicional. Não mede condições. Eu não amo o outro porque o outro merece. Eu amo o outro porque é dom de Deus. É Deus que me impede a amar. Depois ele cita aqui alegria e paz, né? E aí é interessante porque a palavra alegria e também paz tem a ver com a dinâmica da escatologia. A alegria verdadeira que nós vamos vivenciar é uma alegria que vem do céu. E que nós vamos vivê-la lá em plenitude. Mas eu já consigo aqui na terra antecipar essa alegria do céu na minha vida. E paz significa, né, em hebraico shalom, que não é, gente, uma ausência de guerra. E não significa necessariamente tranquilidade. Mas a paz tanto é um relacionamento bom com outras pessoas, como também uma vida em Deus. Porque, de fato, estar em Cristo, Cristo é a verdadeira paz. Então, essa é a paz de verdade. Depois vem paciência ou longanimidade, quer dizer o quê? Longo ânimo, uma boa disposição para esperar em Deus, para que as coisas aconteçam bem. Depois vem bondade e generosidade, né, na tradução desse autor, onde bondade é mais o sentimento de fazer o bem e a generosidade é a ação de fazer algo bem. Depois vem a fé, que tem a referência com a fidelidade a Deus, né, de não largar hora alguma a Deus, de lealdade, né? Depois, humildade, que alguns traduzem como mansidão. Muita gente acha que uma pessoa que é mansa é uma pessoa que nunca abre a boca, que tudo é calada, que é pacífica, mas não. Humildade é quando a gente pode fazer outra coisa e a gente escolhe ficar calado. Quando vê que não tem necessidade, quantas discussões a gente pode evitar, não é verdade? E por fim, o domínio de si mesmo, que é esse autocontrole. Nós precisamos controlar as nossas paixões. Nós precisamos controlar as nossas vontades quando elas não são condizentes com a vontade de Deus. E veja que o autocontrole, o autodomínio, também é desejado por Deus. Nós precisamos também ter isso aqui em mente. Eu preciso, de fato, com efeito, desejar ter esse autocontrole, de buscar fazer a vontade de Deus e a vontade de Deus somente. Então, eu espero que você tenha gostado desta aula, espero que o capítulo 5 tenha ficado claro para você. E até a próxima aula, que vai ser a última, nós vamos mergulhar no capítulo 6. Mas deixa aqui nos comentários, o que marcou para você o capítulo 5?
Teve algum versículo interessante? Algo que te chamou a atenção? Deixe tudo aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, bons estudos e até a próxima aula.